o início da gravação. Então, boa noite a todos, espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos dar, então, continuidade, né, à nossa aula prática de análise estatística no SAS. Hoje é a nossa última aula, né? Alguém já perguntou lá no grupo, professor, você deixou, né, as atividades, né, as sabatinas, né, estendeu o tempo, estendi o tempo até domingo para todas elas, inclusive. A sabatina de hoje não, a sabatina de hoje ainda vou deixar para segunda-feira, dia 12, que fecha uma semana. Mas vou deixar a sabatina, então, para domingo, dia 11, que ainda não fez as sabatinas, todas as 3 primeiras sabatinas, né? Eu esqueci de falar na aula passada, na quarta-feira, no dia 31, que também teria sabatina, né? E marquei todas essas, a do dia 29, a do dia 30 e do dia 31, para encerrar o questionário no dia 11, tá? Se não fizer até o dia 11, galera, infelizmente, eu não vou prorrogar, porque eu vou estar de férias, e aí eu não vou mexer, né, no Moodle, tá certo? Porque quando a gente entra de férias, o Moodle, ele também entra, como os outros, ele bloqueia a nossa entrada, né? Então, você fique atento aí, tá bom? Teve uma galerinha aí que no final de semana andou perguntando as coisas. Galera, final de semana é o meu dia de descanso, né? Então, eu não respondo. Quem perguntou hoje na segunda-feira, eu respondi todos eles, né? Quem lembrou de me perguntar na segunda-feira. Então, sábado, domingo, galerinha. Sexta, né, que foi feriado, sábado, domingo, tem que dar um descanso pro professor aqui, porque eu trabalho até muito tarde durante a semana, né? Então, no final de semana, é o dia de eu ficar com minha família, por isso que eu não atendo, tá bom? Eu não levo a mal, não. Hoje, então, nós vamos falar sobre 2 assuntos, né? Nós vamos falar sobre como a gente pode proceder, né? Uma análise fatorial no SAS e como nós vamos proceder uma análise de regressão no SAS, tá certo? Então, eu vou começar a apresentar aqui para vocês, e aí a gente vai conversando sobre esse assunto aí, tá? Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui anteriormente a nossa aula, antes de eu projetar. Quem quiser acompanhar a nossa aula também já está lá no Moodle, tá certo? Eu sempre deixo a aula lá, então vocês fiquem à vontade também, se quiser acessar lá, tá? Bom, então agora sim eu vou apresentar, vamos ver se dessa vez não vai dar bug aí, que andou dando bug esses dias para trás. Acho que agora todos veem minha tela, né? Assim espero. Então vamos lá. Pessoal, então a nossa aula hoje, a nossa última aula, que é a análise estatística do SAS, né? E hoje nós vamos falar, o roteiro da nossa aula vai ser, né? Como a gente pode realizar uma nova em esquema fatorial, como a gente pode usar um procedimento chamado PROC-REG, que é o que a gente utiliza para fazer a regressão, e a gente vai fazer também análise de regressão aqui no SAS, tá certo? Então, esse é o nosso roteiro de aula. Qualquer dúvida, a gente para aqui e ajuda vocês, tá bom? Bom, então, nós já começamos a primeira parte, que é como realizar uma nova em esquema fatorial no SAS. Eu já estou usando o exemplo que a gente deu na aula, né? Então, a aula, se eu não estou me enganado, foi o módulo 6, eu acho. Depois vocês acessam aí, né, o Moodle de vocês, tem essa aula lá. Quando a gente teve um exemplo de um fatorial. O que é, só para a gente lembrar rapidinho, o que é um fatorial? Então, o fatorial é aquele quando eu uso, por exemplo, 2 fatores, como, né, quando eu quero, por exemplo, o uso de 2 fatores para eu obter, né, resultado nos 2 fatores. Na verdade, o que a gente fala assim, é como se você usasse 2 tratamentos ao mesmo tempo. Então, um bom exemplo da gente né, mostrar como funciona, vamos falar assim, um fatorial, é esse que eu dei lá no nosso exemplo na época, que falava o seguinte, que o pesquisador nele tinha o intuito de testar 2 tipos de ambiente, que era um ambiente com luz e um ambiente sem luz no período da noite,
e 2 tipos de ração, uma ração com cálcio e uma ração sem cálcio para poedeiras. Então, ele separou lá 24 poedeiras, né, similares, que ele escolheu aleatoriamente, e ele distribuiu essas 24 poedeiras de que forma? Bom, 6 dessas poedeiras ele colocou num ambiente, né, lógico, um ambiente à noite, que tinha luz artificial e forneceu a elas rações com cálcio. E ele mediu quanto foi a produção de ovos aí, né? Durante um certo tempo, por exemplo, durante 60 dias. Aí, outra, ele pegou, então, 6 dessas poedeiras e colocou num ambiente sem luz artificial, ou seja, no escuro, mas continuou fornecendo ração com cálcio para elas. O outro grupo, com 6 aves, ele colocou, né? Ele colocou lá no ambiente com luz artificial à noite, mais uma ração sem cálcio. E, por fim, ele pegou as últimas 6 aves e colocou em um ambiente onde não tinha luz artificial à noite e também a ração não tinha cálcio. E ele queria saber, ao nível de 1% de probabilidade, né? Ele usou aí um delineamento em DIC. Ah, professor, mas não é fatorial? Olha, fatorial é um esquema de como ele está fazendo. É o esquema como ele está usando ração e ambiente, ou seja, os 2 fatores ao mesmo tempo. Mas, às vezes, isso tudo é em DIC. É um delineamento inteiramente casualizado. Dá para notar que não tem nenhum bloco aqui, né? Nós não estamos falando em bloco. Então, ele fez isso tudo aqui e ele queria saber qual o melhor tipo de ambiente, se é com luz artificial ou sem luz artificial, e qual é o melhor tipo de ração, que se é a ração com cálcio ou a ração sem cálcio. A verdade é que ele queria exatamente essas respostas, né? Tudo isso ao nível de 1%. Então, isso aqui é um exemplo clássico de aplicação no fatorial. E aí, de novo, é o mesmo exemplo que vocês têm lá no, no nas aulas do Moodle, né? Eu fiz, inclusive, um videozinho lá nas aulas do Moodle com esse exemplo aí, tá? Quem tiver com dúvida ainda, basta assistir lá o videozinho, né? Que vai lembrar desse exemplo que a gente falou. Bom, então, um exemplo clássico, um exemplo simples, muito fácil da gente tentar resolver. E a dúvida é, como que eu posso fazer uma análise desse tipo no SAS? Bom, esse tipo de análise, ela não altera, não é muito diferente das análises que a gente já vinha fazendo, né? Que era utilizar o PROC-ANOVA, né? Utilizando aquele PROC-ANOVA. Então, ele basicamente vai ser dessa mesma forma. Então, vamos voltar lá para o SAS, né? Vamos voltar lá no ambiente SAS. Então, nós estamos aqui no ambiente SAS, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, então, para inserir um programa, né? Então, aqui a gente pode começar dando aqui uma informação. Nós vamos fazer uma nova, né, uma análise de variância em fatorial do SAS. Né? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Tem não. Bom, então, não pode esquecer do ponto e vírgula. Muita gente esquecendo ponto e vírgula aí nos fins de semana, tá bom? Segunda coisa que eu tenho que fazer, dar o nome dos meus dados, né? Então, opa, peraí, tem um coleguinha aqui pedindo. Não, já foi embora, já desistiu. Então, eu não posso esquecer de pedir, né, a entrada dos meus dados aqui, né? Como que vai chamar os meus dados aqui, né? Não posso esquecer. Ah, só para deixar bem claro para vocês aqui, ó, depois de todo o exemplo, eu sempre deixo aqui uma programação aqui para vocês, né? Então, tá sempre aqui a programação aqui, tá? Vamos voltar lá para a nossa aulinha. Então, eu preciso colocar aqui, então, o data, né? Informar qual é o nome desse exemplo que eu estou rodando aí, certo? Vamos chamar esse aqui de exemplo 5. Tem espaço, ponto e vírgula. Ah, professor, você não vai colocar o título? Não, posso colocar o título se eu quiser. Posso lá, ó, title, né? Fatorial, por exemplo. Eu posso colocar aqui title, fatorial, análise de postura
Aí eu coloco assim, ração e... Aqui eu posso colocar acento, não tem problema não, né? Acento e luz. Eu quis colocar assim, você escreve o que você quiser, né? E aí eu tenho que vir em seguida com o input, né? Eu vou declarar as minhas variáveis, tá lembrado, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa lembrar? Ora, eu tenho dois fatores, né? Um fator é o tipo de ração. Eu não vou colocar nem o desculpa, nem o tio aqui e nem o cedilha, porque isso não existe na língua inglesa, né? Então, o input ração, luz, e lógico, a produção de ovos. A produção de ovos eu vou colocar aqui. Eu posso colocar ovos, ou produção, colocar produção mesmo. Não posso esquecer do ponto e vírgula. E aí eu venho com cards, né? Cards. E vou inserir aqui os cards. Bom, agora é a hora que a gente precisa ficar atento aqui com esses cards. Por quê? Ora, vamos voltar lá no exemplo, a gente vê. Então, voltando aqui no exemplo, a gente vê, veja bem. Opa, aqui, ó. Então, eu tenho ração com cálcio e sem cálcio, e tem ambiente com luz ou sem luz, né? E ainda eu tenho esses valores aqui, que eu tenho que inserir lá, né? Então, ração, eu chamei no programinha aqui, ó, com cálcio de C, sem cálcio de S. E presença ou não de luz, eu coloquei L de luz e E de escuro. Você põe o que você quiser, né? Inclusive, cá no, se você quiser fazer um programinha e escrever assim, ó, você não esquecer, nossa, eu não lembro como que eu coloquei esses inputs aqui. Aí você vem cá, ou se não, pode ser aqui, ou pode ser logo depois do cards, você coloca um asterisco e coloca assim, ó. Né? Aliás, depois do cards não é uma boa ideia, não, porque ele vai imaginar que você está colocando uma declaração aí. Você coloca assim, ó. É, ambiente com luz igual a... Aliás, desculpa, ambiente com ração com cálcio. Deixa eu aceitar um coleguinha de vocês aqui. Então, aí você coloca lá assim, igual a C. Dois pontos. Aí você faz a mesma coisa. Ambiente, isso é bom para você não esquecer. Ambiente com ração. Se você quiser colocar assim também, tira esse negócio de ambiente, bota assim, ó. Ração, fica até melhor. Ração com cálcio, C. Aí você vem cá, ó. Ração sem cálcio. Aí você bota um igual, S, ponto e vírgula. Aí você coloca lá, asterisco, ambiente com luz, L, e ambiente sem luz, S. Pronto. Se você fizer isso, ele não vai ler isso como um programa e fica fácil você colocar as variáveis aqui sem você esquecer. Né? Então você vai lá e fala assim, ó, o primeiro então vai ser com cálcio, né? E com luz. E aí você vai declarar aqueles valores lá, ó. Você vai lá e olhar, ó. Então com cálcio e com luz, o primeiro valor foi 50. Então com cálcio e com luz, o primeiro valor 50. O segundo vai ser com cálcio, com luz, e o primeiro valor vai ser 52, se eu não estou enganado. Né? Então você vai fazendo isso, um por um, ó. Com... Deixa eu fechar esse negócio aqui. Aí você vem cá, ó. Com cálcio, com luz, 52. O próximo, 48. Então, ó, com cálcio, com luz, 48. Você pode colocar todos eles, né? Eu já tinha feito isso para adiantar a vida nossa. Tá aqui, ó, todos eles, ó. Então, eu vou copiar aqui só para adiantar a minha vida, porque isso aí adianta muito.
Isso pode acontecer, viu, galera? Ele reconhecer isso ali tudo como uma linha, tá? Deixa eu colocar ele aqui embaixo, então. Às vezes acontece, ó. Então vamos lá, ó. Vamos declarar esse trem rápido. 54, 52, 50. Pronto. Aí eu vou começar agora com cálcio e no escuro. Ah, eu coloquei S aqui, né? Ambiente sem luz. Eu vou botar escuro aqui, senão eu vou ficar. Ele vai confundir. Aí, esses aqui primeiro já foram, né? Posso apagar. Então, agora vai ser, ó, 49, aí CE 52, CE 50, CE 48, CE 46 e, por fim, CIE 45. Aí apaga esses de cá. Agora vai ser sem luz, né? Então S. Aliás, desculpa, sem cálcio. E com luz. Então SL, né? 42. Professor, tem que dar espaço entre eles? Tem que dar espaço. Se você não der espaço, você não vai entender, não. SL 46, SL 43, SL 44 e SL 45. E por fim, lógico, você não pode, essas letras aqui não podem se repetir, né? Tem que ser 4 letras diferentes, senão dá confusão. E aí vai ser SE40, SE40 de novo, SE38. Às vezes alguém está perguntando assim, professor, por que você não usou o que você colou? Às vezes, isso não é uma boa ideia. Por quê? Quando você copia de um lado e cola do outro, muitas vezes ele cola ele não como número, cola ele como texto. Ele cola um número como texto. Aí, na hora que o SAS vai ler o programinha, ele não consegue ler. Por isso que eu fiz isso, tá? Run, aí deixa eu tirar só o fixo aqui. Run, ponto e vírgula, pronto, acabamos de declarar. O que, que vem agora? Agora o que vocês estão acostumados. Olha lá. Proc, a nova, data igual a exemplo 5. Ponto e vírgula. Até aqui nada de diferente. Né? Você tem que informar para ele quais são suas variáveis classificatórias e aí você tem que avisar que é ração, ração e luz. Aí o professor está esquecendo algo importante aqui, o arroba, arroba, né? E outra coisa que eu estou esquecendo é porque eu usei ração como letra e luz também como letra. Se não colocar o cifrão, vai dar errado. Ótimo. Então, um model, aqui é que o trem muda. Por quê? Ó, até aqui não muda nada. Model, né, produção igual. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Ora, na interação, eu vou ter 2 tratamentos ao mesmo tempo. Qual é o primeiro tratamento? É o ração. O segundo tratamento, luz. Mas eu tenho que testar também a interação, que é ração versus luz. Em linguagem de programação, toda vez que você quiser fazer um versus ou uma multiplicação, você tem que usar o símbolo asterisco. O asterisco, nesse caso, entre duas letras ou entre duas variáveis, ele indica a ideia de multiplicação, né? Assim como, por exemplo, o circunflexo tem a ideia de elevação, tá certo? Então, você precisa de usar esse asterisco aqui, que é a interação, né? Feito isso, você vai fazer o run, que você está acostumado, e o kit, que você também está acostumado. Se tiver tudo certinho, na hora que a gente rodar, a coisa vai funcionar, vamos lá no log, não tem nenhum problema, resultado. Aí ele está me dizendo, vamos aumentar aqui, ele está me dizendo aqui que, olha só, que a ração tinha 2 níveis, que era com e sem cálcio, e que luz tinha 2 níveis, que era, né, escuro e luz, né, com luz, né? Ótimo.
Número de observações lidas foram 24, que era o número de poedeiras. Número de observações usadas, 24 também. E aí ele já me entrega aqui, né, a nova da análise. Note que ele não fez aquela parte das interações. Ele faz aquela primeira parte da nova, que é aquela partezinha de baixo, onde eu tenho o modelo, tenho o resíduo, né? Com os graus de liberdade, a soma de quadrados médios e valor de F. Se a gente observar bem aqui, né? Foi significativo, né? Foi significativo. Esse número aqui, ele é muito menor do que 0,01, que ele pediu a 1%. E se eu descer mais um pouquinho aqui, ele me dá o coeficiente de variação da análise e o que a gente está atrás, que é essa partezinha aqui, ó. Então, ele me dá, ó, que ração, por exemplo, a diferença entre as rações, a 1%, o valor do F calculado foi 86,08, ele falou que isso aqui está tendendo ao infinito, significa que esse valor é muito menor do que 0,01. O mesmo acontece para a luz, olha lá, ó, esse valor deu 15,81, e esse valor aqui, ó, é muito menor do que 0,01. Se é menor, significativo. Mas a interação, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, né? A interação não foi significativa. Olha o valor do F, olha o valor aqui do p-value. Esse valor aqui é muito maior do que 0,01. Se ele é maior, significa que não há interação. Se não há interação, isso é muito bom. Significa que, não havendo interação, eu posso fazer a análise de ração separadamente da análise de luz. Eu posso vincar em ração e saber qual é a melhor ração. Eu posso vincar depois em luz e saber qual é o melhor tipo de luz. Pronto. Se eu quiser, isso, olha, veja bem o que eu vou falar. Você não pode fazer isso, né? Do que eu vou falar agora, quando você estiver fazendo, por exemplo, né? Lá no seu TCC, você não pode fazer teste de Tukey para apenas dois tratamentos, né? Dois tratamentos, quando você tiver um fator com dois tratamentos. Você não pode fazer isso. Mas se você quiser fazer aqui no SAS, ele te serve para te falar qual foi o melhor entre os dois e também para classificar eles do maior para o menor, tá certo? Mas veja bem, fazer teste de Tukey para dois tratamentos, você está fazendo uma redundância imensa. Porque quando você só tem dois tratamentos, seja para ração, né, ou seja para o ambiente, porque a ração só tinha dois tipos, com e sem cálcio, e ambiente também você só tinha dois tipos, que é com e sem luz, você não tem outra resposta a não ser ou os dois são iguais, ou os dois são diferentes. Se é diferente, um é maior que o outro. Então, por isso que você não faz teste de Tukey. Você só pode fazer teste de Tukey se você tiver 3 tratamentos ou mais. Para 2 tratamentos, a própria nova te resolve, tá certo? Então, a redundância fazer teste de Tukey para 2 tratamentos. Não pode, em espécie alguma, nem teste de Tukey, nem Dunga, nem Sheffield, ou seja, você não pode fazer nenhum teste de comparação de média. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou fazer, então, um teste de Tukey para ação, só para me falar qual foi a melhor, né? Para ele elencar ali qual foi a melhor. Aí eu vou colocar aqui o alfa igual a 0,1%, que foi o que ele pediu. E vou fazer a mesma coisa com luz, né? Com luz, porque eu quero saber também qual foi o melhor ambiente, com luz ou sem luz, né? E vou pedir também um Tukey com alfa igual a 0,01, que é 1%. Então, agora eu posso rodar aqui de novo, ó. Ele demora um pouquinho, porque ele está fazendo, além disso, teste de Tukey. Mas ele dá para a gente a resposta aqui, pronto. Aí ele vai fazer aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui. Agora ele vai apresentar aqueles gráficos que eu disse, né? Ele vai sempre apresentar aqueles gráficos agora, né? Primeiro para ração, lembrando que esse gráfico aqui, ó, desse valor aqui, ó, desse risco aqui de baixo até o risco de cima, é quando os dados estão variando, né? Então, de 45 ovos
até aproximadamente 50 e poucos ovos aqui, 52 talvez, 53, e esse quadrado aqui vai indicar a minha variabilidade e essa linha a minha média. A mesma coisa para cá. Aí ele me dá o teste de Tuque e ele fala o seguinte, olha que interessante. Ele fala para mim assim, ração com cálcio deu mais ovos, né, maior postura de ovos em média do que essa ração sem cálcio. Note que ele classificou ele em dois tipos diferentes. Então, a ração com cálcio é melhor. Eu devo indicar ração com cálcio, né? E ele faz a mesma análise para luz e ele indica para mim que um ambiente com luz produziu mais ovos, em média 47,5 ovos a mais, né? Aliás, 47,5 ovos, né? Enquanto o ambiente escuro foi 44,25 ovos. Então, ele mostra que são diferentes, que se eles fossem iguais, aqui ia ter uma única linha. Então, se eles são diferentes, então tem duas linhas aqui, indicando que o ambiente com luz é melhor. Então, de novo, eu só posso fazer isso na análise aqui, só mesmo para, né, como os outros, para evitar a preguiça de ficar fazendo essa análise, né, no olho. Aqui ele me dá esse resultado, tá bom? Então, só isso mesmo, tá? Bom, Prof, pode falar. licença, o Léo pediu para o senhor aceitar ele na videochamada. Pronto, tá dentro aí. Então, galera, essa é a grande sacada do negócio. Muito simples. O que muda é o modelo aqui, né? Onde antes eu tinha só, por exemplo, se fosse um teste de DIC normal, eu ia só colocar produção igual a ração, pronto, resolveria o negócio. Aqui não, eu tenho dois fatores, que é ração e luz. Eu tenho que colocar os dois fatores e sou obrigado, como a análise fatorial, é obrigado a ter essa interação, que é a ração versus luz, tá certo? Tem que ter, professor? Tem não, é obrigado a ter, tá? Então, é obrigatório a ter. Bom, vamos seguir aqui nossa aulinha. Então, eu deixei aqui para vocês um exemplozinho, né? Pra vocês testarem lá. Ah, e chamando a atenção aqui, ó. Se eu quiser fazer com o PROC GLM que a gente usou na última aula, ele vai fazer a mesma coisa. Né? O PROC GLM também faz esse tipo de análise. Então, eu venho cá e uso aqui, ó. Posso substituir aqui por GLM e pedir para ele rodar, ele vai fazer a mesma análise. Então, eu posso fazer tanto usando o PROC SAS quanto o PROC GLM. Qual que é melhor? O próprio GLM, ele costuma ser um pouco melhor porque ele faz qualquer tipo de análise. O que dá diferença de um para o outro? É porque o próprio GLM vai dar ele sempre vai dar as respostas em duas formas, tá vendo? Ele vai dar aqui, ó. Ele vai dar essa tabela e a tabela de baixo. Como a gente não tem dados variáveis aqui, não há aqui, né? Nesse sentido aqui, a nossa variância aqui é homogênea, então eles vão coincidir, mas se essas variâncias fossem heterogêneas, poderiam não coincidir aqui, ó. Tá certo? Então, esses valores aqui, ó, você pode olhar que é exatamente o mesmo, tá? Só isso de diferença. Ele vai botar uns gráficos aqui, que é os gráficos de dispersão dos valores, mas no fim ele dá as mesmas respostas que a gente teve, tá? Exatamente as mesmas respostas, tá bom? Então, eu posso usar tanto o PROC GLM quanto o PROC A9, que funciona a mesma coisa, ok? Vamos seguir a nossa aulinha. Bom, aquele exemplo a gente colocou quando a interação não era significativa. Aí eu deixo aqui para vocês um exemplo quando a interação não é significativa, né? Desculpa, exatamente, quando a interação não é significativa, ou seja, tem presença da interação. Então, foi um exemplo também que a gente deu em sala, né, nas aulas lá. Nesse caso agora, são dois tipos de suplementos, é um suplemento mineral, que ele chamou de fator A, e um suplemento vegetal, que ele chamou de fator B, no confinamento de bovinos. E aí ele analisou o ganho de peso desses animais durante esse período. E ele quer saber o seguinte: tem interação do suplemento mineral com o suplemento vegetal ou não tem? O que seria essa interação? Interação significa o seguinte, ó, existe algum suplemento mineral que quando ele junto com o suplemento vegetal, o animal tem uma resposta diferente? No caso de luz e ração lá nas aves, a gente viu que não. Não existe uma ração melhor para o ambiente com luz ou sem luz. Não existe interação entre esses dois fatores. Mas aqui existe uma interação.
e, né, a gente vai ver que existe um suplemento mineral que, quando aliado a um suplemento vegetal, dá uma resposta diferente dos demais, tá certo? Essa é a ideia da interação, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Fazer essa mesma análise que a gente acabou de fazer agora, usando esses dados aqui, tá? Então é exatamente a mesma coisa. Inclusive, aqui eu já deixei o programinha pronto, tá aqui, né? O programinha pronto é a mesma coisa. Eu vou até copiar ele aqui para facilitar a nossa vida aqui. Deixa eu copiar ele aqui e a gente colar lá. Eu poderia também ir lá e pegar esse exemplo via o Excel, né? Vamos só criar um novo programinha aqui. Bom, tá aí, né? Eu colei tudo aí. O jeitinho tá lá. O que a gente fez aqui? Nada demais, só eu coloquei, né, a nova no SAS fatorial com interação. Chamei aqui o título aqui, ganho de peso com suplementação mineral e vegetal. Chamei o exemplo aqui, né, o data de exemplo 6. E aí fiz o input, que foi mineral, vegetal e o ganho de peso e o arroba. Como eu vou colocar a letra no mineral e no vegetal, eu tive que colocar os dois cifrões aqui. E aí eu fui colocando aqueles valores lá, ó. A1B1 e o valor, então tá aqui, ó. A1B1, 35,2, aí depois eu coloquei lá A1B1, 36, A1B1, 35, A1B1, 35,4. Lógico, A1 separar de B1 aqui para ele entender que, né, o A1 é um suplemento mineral e o B1 é um suplemento vegetal, de acordo com a ordem que eu lancei aqui, ó. Se eu lancei mineral, vegetal e ganho de peso, então eu tenho que lançar aqui, ó. Mineral, vegetal, ganho de peso. Para todos, a mesma coisa. Tá certo? E aí, pedi o run, né? E fiz a mesma coisa, só que aqui eu usei PROC GLM. Mas poderia ser o PROC, a nova, né? Por enquanto, vamos tirar esse asterisco, vou colocar asterisco aqui nesse L-Mins, que a gente vai ver o que significa isso. Então, daqui para baixo é a mesma coisinha do outro, né? Só para vocês compararem lá, é a mesma coisinha. A diferença é que aqui eu coloquei o MINS para pegar o teste de Tucker aqui, mas é a mesma coisa lá. Bom, se eu rodar isso aqui, se tudo estiver certinho, se eu não fiz nada de errado, vamos lá na janela log, não tem nada, significa então que, aí, está aqui os resultados, vamos aumentar aqui, né? Então, o que ele está falando para a gente? Olha, eu tenho 3 níveis de mineral, que é o A1, A2 e A3, e o vegetal tem 2 níveis, que é o B1 e o B2. E aí, número de observações lidas, 24, número de observações usadas também, 24. Chamou isso aí de ganho de peso com suplementação mineral e vegetal, que foi o meu title. Está aqui a resposta. Então, ele está indicando que há diferença no tratamento, há tratamentos diferentes. Olha aqui, eu vejo o F calculado aqui, 16,57, e ele pediu para fazer essa análise a 5% de probabilidade. Olha aqui, esse aqui, número aqui é muito menor que 0,05. Quando eu vou analisar, então, cada um daqueles tratamentos lá, então, o tratamento só com mineral, pronto, ó, tratamento mineral, ele foi significativo? Foi. Olha que interessante. O p-valor aqui muito menor, né, tendendo ao infinito, muito menor que 0,01, desculpa, 0,05, porque agora estou analisando a 5%. Vegetal, mesma coisa, o F calculado, e esse valor aqui é muito menor do que 0,05 também, né? Só que quando eu coloquei interação mineral com vegetal, agora, na outra, se a gente lembrar bem, esse valor aqui deu um valor maior, né, do que 0,05 e agora deu um valor menor. Dizer que ele é menor está dizendo o seguinte, a interação. Existe um valor, né, de mineral que quando junto com um valor de vegetal, né, um tratamento mineral com um tratamento vegetal dá uma resposta diferente. Então, nesses casos, e aí a gente pode até observar aqui, ó, pelo gráfico, note que, por exemplo, ó, pelo gráfico aqui, ó, olha lá, ó, o mineral A1, ele foi o maior, o A2 foi o menor, e o A3, ele teve uma diferença aqui, ó, né? A mesma coisa aconteceu com o B, né? O B, quando aliado a um tipo de vegetal, ele
ele não deu uma linha decaída, ele começou a crescer de novo. Isso indica, todos esses gráficos aqui, quando esses gráficos se cruzam, indica que há interação, há um ponto ótimo entre mineral e vegetal para informar que existe interação. Tá certo? Bom, se existe, a gente precisa entender como que, né? Como eu posso fazer essa análise, então? Só para a gente lembrar, quando você tem uma interação, você precisa fazer a nova toda de novo. Só que agora você vai fazer uma nova diferenciada. Como é que você vai fazer uma nova? Primeiro você vai fazer uma nova só com os minerais, né? Aí, esquecendo a parte vegetal, você vai fazer uma nova com os minerais A1, A2, A3, né? Analisando eles dentro do mineral B1. Depois você vai fazer a nova A1, A2, A3, considerando o, o suplemento vegetal B2. Depois você faz o contrário. Você faz a análise de vegetal, né, do suplemento vegetal B1 e B2 dentro do mineral A1, depois B1 e B2 dentro do mineral A2 e depois B1 e B2 dentro do mineral A3. E aí você vai ter várias respostas para cada uma delas. Nesse caso, quando isso acontece, como que a gente vai ter que fazer? A gente tem que lançar essa função ls-min. Essa função ls-min, ela só é disponível no ProcGLM. Por isso que a gente usou o ProcGLM aqui. E aí eu peço o seguinte, olha, o que ela está falando para mim? Eu quero fazer o estudo da interação mineral com vegetal, que é a interação, dentro, esse slice aqui é dentro de mineral, e depois eu quero fazer o estudo da interação mineral e vegetal dentro só do suplemento vegetal. Então, eu tenho que fazer esses dois, né? Essa função ls-min slice, tá certo? Então, aqui no ls-min eu coloco a interação, o slice eu vou colocar um deles, que é o mineral, e o outro eu vou colocar a mesma coisa, o vegetal. Então, se eu rodar essa análise aqui, agora a nossa análise vem com um monte de informação, né? Então, agora vai ter com um monte de informação. Vamos ver quais são essas informações aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. De novo, ele continua com aquelas análises, né, que a gente tinha acabado de ver, que mineral tinha três níveis, vegetal 2 níveis, né, o número de observações eram 24, na Lidas também 24. Ele me dá a minha nova, do jeitinho que a gente tinha visto lá. As respostas aqui não vai mudar nada, é as mesmas que a gente já tinha visto. A partir daqui é que a coisa muda. Por quê? Porque agora ele vai começar a usar uma análise de, esse aqui, ó, least square means, ou mínimos quadrados, né? Análise de mínimos quadrados, tá certo? Então, ele vai pegar cada um daqueles valores que a gente fez lá e vai analisar quais foram os melhores, né, dentro de cada uma das linhas. Então, olha que interessante, ó. Ele fez assim para mim, ó. Ele me deu o primeiro, a primeira nova, ele analisou ó, o mineral A1, A2, A3, né? Dentro do suplemento vegetal 1, né? E aí ele me coloca aqui, ó, quais desses, né, foi significativo ou não. Então, dentro do A1, o suplemento vegetal B1 ou B2, teve diferença entre eles? Não, não teve diferença entre eles. Por quê? Olha aqui, ó. Olha o valor do meu p-value, muito maior que 0,05. Né? Então, não há diferença. Se eu estiver usando o suplemento A1, eu posso usar o suplemento vegetal B1 ou B2, que não tem diferença. Quando eu uso o suplemento mineral A2, tem diferença entre eles, tá vendo? Tem diferença entre eles. Porque o meu p-valor deu muito menor. Qual vai ser o melhor? Aí eu tenho que vir cá e olhar aqui, ó. A2. B1 deu 35,62, B2 deu 29,32. Então, qual que eu devo usar? Então, eu devo usar, quando eu estiver usando o suplemento mineral A2, o indicado é usar o suplemento vegetal B1, porque ele deu uma média muito maior do que quando eu usar o B2. Ao passo que se eu estiver usando o mineral A1,
tanto faz eu usar o B1 quanto o B2, que esses dois aqui não tem diferença estatística entre eles. E a mesma coisa vai acontecer com o A3. Olha lá, o A3, se a gente olhar, ó, 1,74. Esse valor aqui é muito maior do que 0,05, então não há significância. Se não há significância, o que ele está dizendo para mim? Olha, se você estiver usando o mineral A3, você pode usar tanto o B1 quanto o B2, porque eles não têm diferença entre eles. Então, está vendo a diferença quando há interação? A resposta muda toda. A resposta vai mudar de acordo com o tipo de análise de suplementação que eu tenho. Se eu estou usando suplementação mineral A1, posso usar qualquer um do suplemento vegetal. Se eu estiver usando o suplemento mineral A3, posso usar qualquer suplemento vegetal. Mas se eu estiver usando o suplemento mineral A2, aí só faz sentido se eu usar o B1, porque o B1 foi muito maior do que o B2. Tá certo? Ele vai fazer essa mesma análise que eu acabei de falar com vocês aqui, usando a ideia também com suplementos minerais, vegetais dentro dos minerais. Então, ele me dá essas médias aqui, e aí ele vai dar aquela mesma análise agora com B1. Olha que interessante. Quando eu estiver usando o suplemento vegetal B1, será que tem diferença estatística entre eles? Tem, olha lá, ó. Tem. Por que que tem? Olha o meu valor de F. O meu valor de F foi alto e o meu valor de p-value aqui, ó, foi muito menor que 0,05. Então, tem diferença. Então, tem que vir cá na tabelinha e olhar, ó. Quando eu estiver usando o suplemento vegetal B1, então, onde tem B1? Tem aqui, ó, B1 aqui, B1 aqui, B1 aqui. Então, esquece onde tem B2. B1 deu 35, ó, A1 com B1 deu 35,4, né? A2 com B1 deu 35,6 e A3 com B1 deu 30,3. Provavelmente aqui eu ia ter que fazer um teste de Tukey para saber, porque agora eu tenho 3 médias, para saber qual é os dois. Olhando aqui de olho, provavelmente A1, quando eu estiver usando o suplemento vegetal B1, ele vai indicar usar o suplemento mineral A1 ou A2, porque estão muito próximos os valores aqui, ó. E ele não vai indicar o suplemento mineral, desculpa, A3, porque deu 30,30. Então, ó, quando você estiver usando o suplemento vegetal B1, usa o suplemento mineral A1 ou A2, que eles vão ser os melhores. E a mesma coisa vai acontecer com o B2. Se a gente observar bem também, ó, o F também foi alto, né? O p-valor vai ser significativo, muito menor que 0,01, e ele vai indicar para a gente o seguinte, olha, agora só os B2. O A1 B2 deu 34,82. O A2 B2, 29. E o A3 B2, 31. Provavelmente esses dois aqui vão estar juntos. Você tem que fazer um teste de Tukey, né? Eu estou chutando aqui. Mas esse aqui a gente faz um teste de Tukey normal. E ele ia falar para a gente o seguinte: olha, quando você estiver usando o suplemento vegetal B2, o melhor suplemento mineral a ser usado é o A1, né? Não usar o A2 ou o A3, porque eles dão valores mais abaixo. Essa é a análise que a gente faz quando há interação. Ah, professor, então quer dizer que quando eu faço um fatorial, eu tenho que desejar que não tenha interação? Sim, porque quando não tem interação, a análise é muito simples. Vocês viram o exemplo 1. Quando tem interação, a análise é mais complicada um bocadinho. Tá certo? Bom, dúvidas até aqui, galera? Se não tem dúvidas até aqui, ninguém falou nada, vamos para a última análise que a gente vai falar hoje. Então, aqui tem o exemplozinho, né, que falar para vocês, e aí a gente vai falar sobre o PROC-REG. Para que serve esse procedimento PROC-REG, então? Bom, a gente usa o procedimento PROC-REG quando eu quero fazer uma análise de regressão de dados que envolvem quantidades. Então, toda vez que eu tiver com dados que envolvem quantidades, o certo não é fazer uma análise, né, uma nova. O certo é fazer uma análise de regressão. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui que a gente fez a análise dele em forma de ANOVA, mas o correto seria em PROC-REG, porque ele é um dado, né, é um dado quantitativo, de quantidade, né? Quando eu faço uma análise de regressão, três coisas é importante, 3 pontos é importante.
Eu preciso escrever a nova da regressão. É importante que eu escreva a nova da regressão, porque a nova da regressão, ela vai me dizer se é possível eu fazer essa análise desses dados ou não. 2, uma vez que a nova da regressão for significativa, toda análise de regressão ela tem por si, né, de fornecer uma equação de regressão. Essa equação de regressão é que resume aquela dispersão daqueles dados em uma equação. Toda análise de regressão tem que ter uma equação de regressão. E, por fim, além disso, eu tenho que, né, determinar o valor do coeficiente de determinação, que é um valor que explica o quanto daquela minha análise, né, é explicada por esses dados. Tá certo? Então, tem que ter essas três coisas, nós vamos ver essas três coisas hoje. Então, um exemplo para a gente mostrar como aplicar a análise de regressão, ou PROC-REG, é esse aí, ó. Ele fala que um modelo linear, quando você fala modelo linear, significa que você está usando uma equação de primeiro grau, tá? Foi proposto para explicar a relação entre a quantidade de ração fornecida e a produção de leite por cabras, né? E gerou esse quadro abaixo aí. O que ele está querendo? Ele está querendo mostrar para você o seguinte, olha, quando eu dou 50 gramas de ração, as cabras produzem 1,2 litros de leite aproximadamente. Se eu aumento de 50 gramas para 75 gramas, elas aumentam a produção também. E isso vai aumentando, né? Linearmente. Por isso que o modelo é linear. À medida que eu vou aumentando a quantidade de ração, a quantidade de, de leite também vai produzindo. Vai aumentando a produção. Lógico que isso não chega a ser uma reta, né? Não vai ser, lógico, uma reta, porque note que esses valores aqui, eles não são previsíveis, né? Mas há um aumento aí. E ele quer saber o seguinte, ele pediu para fazer uma análise de regressão para saber se há, né, possibilidade de analisar isso pela regressão, se existe uma equação que explica esses dados, esse aumento na produção em função do nível de ração, e se sim, se houver, se a análise de regressão for significativa, eu quero que ele quer que escreva a equação de regressão e indicar quanto dessa equação explica esse fenômeno. Bom, então a gente fez isso aí também. Como é que a gente faz isso aí? A gente faz isso aí usando o PROC-REG. A ideia é muito parecida com o que a gente já fez até hoje, tá certo? Então, na verdade, o que a gente vai fazer, vamos lá, é bem simples também, né? A gente não tem nada aqui demais aqui, não. Vamos abrir um novo programa aqui. E agora, nós vamos chamar esse programa aqui, vamos colocar aqui, né? De regressão linear luxados, né? Eu não vou colocar title, não, vou colocar title sim. Eu não ia colocar title não, porque para atrasar, mas vou colocar aqui sim. Níveis de ração e produção de leite em cabras. Deixa eu colocar o acento no níveis aqui. Então, ó, níveis de ração e produção de leite em cabras. Pronto. Coloquei um title, né? Aí agora eu tenho que ir lá, ó, data, eu vou chamar isso aqui de exemplo 7, ponto e vírgula. Aí eu tenho que vir com o meu input, não posso esquecer. E aí, o que vai no meu input? Muda alguma coisa? Não, olha lá. Eu posso colocar ração e produção, ou ração e leite, por exemplo. Pode vir cá, ó, ração, produção, produção, ponto e vírgula. E agora eu vou entrar com os cards, né? Com cards. E aí eu venho lá, ó, com esses valores que a gente viu ali, ó. Quando eu dou 50 gramas, ele produz 1,2. Então, vamos lá. 50, 1,2, né? Depois, quando eu dou 75, ela produz 1,7. Quando eu dou 100 gramas, 2,0. Quando
fornece 125, aí o valor é 2,1. 150, 2,5. 200, 2,7. 250, 2,9. E 300, 3,2. Ponto e vírgula, opa, ponto e vírgula embaixo. Ponto e vírgula. Aí eu digito run, prontinho. Coisa normal que a gente já tinha feito, né? Não tinha nada aqui de diferente, né? Bom, então vamos lá, seguindo. O que a gente precisa agora? Agora a gente precisa de colocar o proc. Agora não vai ser mais proc a nova, vai ser proc reg, de regressão. Então, proc reg. E data igual a exemplo 7. Não muda, isso aí não muda. Essa partezinha aqui nunca vai mudar. Aqui eu não tenho que colocar nenhuma variável classificatória. A gente não usa isso aqui, tá certo? Na verdade, se você observar bem aqui, ó, você não vai usar, aqui é o programinha que a gente fez, ó. Você usa o igualzinho a gente fez lá no DIC. O modelo vai ser produção igual a ração, igualzinho a gente fez no DIC, né? Então não muda, tá bom? Então, model, produção igual a ração, ponto e vírgula, run, ponto e vírgula, kit. Se você fizer isso e pedir para rodar, se tudo estiver certinho, vamos lá na janela log para ver se teve algum problema, não teve. Teve um cuidado aqui, deixa eu ver que cuidado é esse. Tá, não, beleza. Opa, teve sim, deixa eu ver o que é aqui. Deixa eu aceitar um coleguinha seus. Teve algum probleminha aqui, galera. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Ah, esqueci de colocar o arroba. Aí ele lê só os primeiros dois dados. Quando você coloca arroba, ele lê só esses dois dados que não lê os demais. Foi isso. Você colocar o arroba, ele lê todos os dados. Pronto, agora não tem mais nada no warning aqui, ó. E aí a gente já tem resultados. Ótimo, excelente. Então, quais são os resultados que a gente tem aqui? Vamos lá. O que ele fala para a gente? Número de observações lidas, 8. Número de observações usadas, 8. Faz sentido porque são 8. Porque se você contar aqui, ó, eu coloquei, ó, ele vai sempre usar os pares, né? Então, ó, 51,2 é 1, esse aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tá certo, certinha a nossa análise aqui. Bom, feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai me dar, então, análise de variância, essa análise da variância da regressão. Note que o valor do modelo aqui, ó, que é o tratamento, deu um F, valor de F de 80,32. O valor de P é muito pequenininho, abaixo de 0,05, acho que foi 0,05 mesmo que a gente usou lá, né? E aí, ele me dá mais duas informações aqui que são importantes. Mas vamos lá, vamos começar com a primeira informação, que responde a primeira pergunta. Vamos voltar lá na primeira pergunta para a gente ver. A primeira pergunta ele faz o seguinte, ó. Ao nível de 5% de probabilidade, Petsy, faça análise de regressão. Pronto, nós fizemos a análise de regressão, que é essa aqui. Ele indica para a gente que a regressão, a análise de regressão que a gente fez, ela foi significativa, né? Rejeitou H0 aqui. Se ela foi significativa, indica que esses dados podem ser escritos por uma equação de regressão. A segunda pergunta que ele pede é: escreva a equação de regressão. Bom, para escrever essa equação de regressão,
ele fornece para mim os valores da equação de regressão nessa pedacinho aqui, ó, parâmetro estimate. Esses dois números que ele me dá aqui são os dois números da equação de regressão. Note que ele chama um de intercepto e o outro que é o ração. O intercepto na matemática é o número que toca o eixo Y daquele plano cartesiano. Quem toca o eixo Y numa equação de primeiro grau é o valor de B, é o valor que está sem o X. Enquanto o valor que está com o X, ele não toca o eixo Y, que é o ração. Então, ele me dá os dois valores aí. Para eu escrever essa equação de regressão, como é que ficaria? Bom, eu teria que pegar esses dois valores aqui, ó, por exemplo, né? Eu pegaria aqui, ó, 1,14532. Deixa eu abrir aqui, né, sei lá, um Word aqui para mostrar para vocês como é que a gente escreveria essa equação de regressão. Como a equação de regressão ela é do primeiro grau, toda equação de regressão do primeiro grau, só para a gente lembrar lá, ela é de que tipo? Toda equação é do tipo y igual a ax mais b. Toda equação de primeiro grau, ela é desse jeito, né? Vamos aumentar esses valores aqui, ó. Y igual a x mais b, né? Ora, aqueles valores que ele me passou lá são suficientes para eu entender como que funciona, então, esse intercept e esses valores aí. Tá? Então, se o y é igual a x mais b, e eu quero escrever a equação de regressão, a minha equação, então, lá vai ser y vai ser igual a... O valor do intercepto é esse valor aqui, ó, vamos lá. O valor de intercepto é 1,14532. E o valor, que é o x, é o ração, né, que é o 0,00731. Então, se eu anotar esses dois valores aqui, eu posso escrever minha equação de que forma? Eu posso escrever essa equação dizendo que ela é do tipo 0, deixa eu diminuir aqui, que acho que eu exagerei no aumento aqui, né? Deixa eu diminuir esse negócio. Então, ela vai ser do tipo 0,00731x mais o valor do intercepto, que é 1. Deixa eu diminuir aqui para ele ficar bonitinho. Pronto. 1,14532. Essa é a minha equação de regressão. Então, o valor que está sozinho lá, que eu intercepto, é o valor que fica sem o x, e o outro valor é o valor que está com o x, tá certo? Isso é uma equação de regressão, né? É uma equação de primeiro grau, tá? Escrita a partir daqueles valores que a gente obteve aqui. Então, ele responde a segunda pergunta. Escrever a equação de regressão, nós escrevemos. E, por fim, ele pede, indique o valor do coeficiente de determinação. Ora, para obter o coeficiente de determinação, é esse valor aqui, esse R², que está 0,9305. Significa dizer que essa equação de regressão aqui, ela é explicada por 93, quanto que deu lá? 93,05. O valor que está lá é de 93,05, então é 0,9305 ou 93,05%. O que significa esse valor? Significa que essa equação de regressão explica 93,5% daqueles dados. É muito alto. Significa que essa equação de regressão é muito boa para explicar esses dados. Né? 93,05% de toda a variação daqueles dados é explicado por essa equação de regressão. Tá certo? Então, é um dado muito bom, dá para vocês fazerem muita coisa aí. Muitos de vocês vão trabalhar com a equação de regressão. Né? Muitos dos nossos professores aí, quando estão trabalhando com dados quantitativos, de quantidade, faz uma análise muito errada, né? Por exemplo, você está usando a quantidade de NPK que você está colocando no solo. O pessoal vai lá e analisa isso com uma análise de variância normal. E está errado. Porque isso tem que ser feito para análise de regressão. E tem que ter essas três coisas. Tem que fazer a norma da regressão, tem que fazer a equação da regressão e tem que fazer o R2, achar quanto que vale o coeficiente de determinação, chamado também de
R2, certo? Lógico que os professores do IF sabem disso, fazem tudo direitinho, tá? Tô falando de gente aí, não do IF, tá certo? Já vi muitos trabalhos do IF aí, a galera sabe fazer isso tudo direitinho, tá? Pessoal, então, aqui na nossa apresentaçãozinha, eu coloquei aqui para vocês já o resultado de como fazer esse PROC-REG e as respostas, onde você pega a nova da regressão, onde você pega o coeficiente de determinação, né, que é esse 93,05 aqui, esse R-square, aonde você pega os parâmetros da equação de regressão, que a gente escreveu aqui, tá certo? Bonitinha, tá? Então, tá aqui. Um exemplo que eu queria que, né, não vai dar tempo da gente fazer, porque a gente já atingiu aqui as 7h30, seria analisar esse que a gente fez, nós fizemos ele, vocês vão, no segundo dia. Nós fizemos ele em E9, mas, na verdade, como ele é um dado de quantidade, verifica aqui para você ver, ó, nós estamos usando quantidade, que é 40 quilos por hectare do tratamento A, 60 quilos por hectare do tratamento B, e assim vai, né? Então, quando a gente tem, né, esse tipo de quantidade, o correto é fazer uma análise de regressão. Eu fiz essa análise de regressão para mostrar para vocês como é que faz, né? Aqui está a nova de regressão, e detalhe, na nova de regressão, se a gente olhar aqui, o valor de F foi pequeno, ó, foi menor, esse valor aqui é maior do que 5%, ou 0,05. Então, quando o valor é maior, indica que eu não posso escrever uma equação de regressão. Dizer que esses dados não podem escrever equação de regressão significa que não foi significativa a regressão. Então, não pode escrever uma equação de regressão. Não há regressão para fazer esse tipo de análise, tá? E o coeficiente de determinação também, se a gente olhar, deu muito baixo, 37,93, indicando que mesmo que se pudesse, né, se fosse possível escrever uma equação de regressão, essa equação ela ia explicar muito pouco os dados, né? Então, é um exemplo aí para mostrar para vocês. Quem quiser, faça em casa, né? Já tem os dados aqui, agora vocês sabem como é que faz, é só fazer ele em casa, tá bom? Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Alguém tem alguma dúvida aí com relação à aula de hoje ou às outras aulas? Se ninguém tem nenhum tipo de dúvida, nós vamos só fazer uma chamada rápida aqui, tá certo? E a gente já encerra esse assunto. Vou começar com o pessoal que tem mais, que é o pessoal da agronomia. Tem muito mais alunos. Deixa eu fazer uma chamada rápida aqui para eles. Só um minutinho que eu estou acessando aqui para poder fazer a chamada. Então, vamos lá. Deixa eu colocar esse negócio aqui, acho que fica mais fácil colocar assim, ó. Vamos lá. Amanda Caroline está aí. Ana Caroline também está. O André não está. Andressa não está aí. Clever também não está. Denise está por aí, tô vendo. Denise está por aí, vamos lá. Diarlen também está. Eduardo. Eduardo não, nenhum dos dois Eduardo, nenhum dos três Eduardos, no caso, né? Depois vem Elianai. Elianai está aqui. Aí vem Evelyn. Não está. Gabriela Maria está aqui. Gabriela. Não, só Gabriela Maria. Guilherme Martins está aqui também.
Em seguida, Iara. Vamos lá. João Inácio. João Paulo Souza. Está aqui. João Vitor Gomes. Larissa é da zootecnia, né? Leonardo Marques. Maria Clara da zootecnia. Matheus Freitas. Natália Oliveira. Sara Pires. Serafim e Yuri. Ótimo. Então, a galera da agronomia, se não tiver mais nenhuma pergunta, já podem sair, agradeço, tá? Deixa eu só fazer agora a chamada dos meninos aqui da zootecnia. Tá certo? Deixa eu só. Aí fica só o pessoal da zootecnia aí, que já já a gente já faz a chamada, viu? Então, agora a galera da zootecnia. Quem é da zootecnia tá aí? Deixa eu só colocar aqui. Amanda Martins, não. Antônio Tristão também não. Augusto César não. Brenda não. Caio não. Denise não. Eduardo não. Eric não. Larissa está aí. Leonardo já tinha feito a chamada lá, né? Maria Clara também está aí. Pronto, são só esses, né? Não tem mais ninguém. Prontinho, pessoal. Então, muito obrigado. Tá certo? A gente fica por aqui. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, tá? Até mais para vocês. Tchau, tchau.